Eu costumo falar bem cedo, porque minha mãe ela é uma militante do movimento de mulheres, em especial mulheres negras na Zona Leste, e ela era voluntária em uma série de entidades que tinha na Zona Leste, que ainda tem algumas delas na realidade, que fazem o combate à violência contra a mulher, que fazem o acolhimento a essas mulheres que estão em situação de violência. E aí, como sempre fui só eu e ela sempre me levava para essas ações, então eu cresci indo em reuniões, em atividades, em manifestações, acho que em especial do movimento de mulheres e do movimento negro, então cresci entendendo essa importância da gente estar em coletivo, se articular e como que essas lutas elas fazem, elas se transformam de alguma forma em política pública e como essas políticas públicas elas transformam a nossa vida, né? Então, a casa que a gente mora hoje é uma política pública de habitação popular, fruto do movimento de moradia. Eu sou advogada, formada em Direito, graças ao ProUni, que é uma luta também do movimento estudantil, dos professores, do movimento negro também, pensando nas cotas. Mas eu acho que a Tamires militante, né, sem ser a Tamires que acompanha minha mãe, a Rose, nas coisas, ela surge muito na faculdade mesmo, assim, né, através do movimento estudantil. Eu estudei no Mackenzie pelo ProUni e entrar no Mackenzie foi um choque de realidade para mim, porque é isso, eu da Zona Leste de São Paulo, a vida inteira escola pública, sempre tendo pessoas como eu no nosso dia a dia, de repente entra numa sala aqui de 80 alunos, só 3 alunos eram negros, e isso faz você se questionar até qual que é o seu lugar ali, né? Se de fato você deveria estar ali estudando, se esse espaço ele te pertence. E foi o movimento estudantil que me trouxe essa sensação de pertencimento à universidade, sabe? O coletivo de esquerda que a gente criou, a Frente Perspectiva, o Afromac também em especial, que é o coletivo de estudantes negros, não só de estudantes, né, mas o coletivo de pessoas negras no Mackenzie, porque a gente costumava falar que os funcionários também faziam parte do Afromac e a gente tentava fazer essa discussão sobre a ocupação preta mesmo naquele espaço. E fui a primeira mulher negra presidente do Centro Acadêmico de Direito Mackenzie, depois da União Estadual dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, e aí uma articulação sempre do movimento estudantil com o movimento negro, né, dessa luta pela educação, mas da luta também contra o genocídio, né, de entender como que o combate ao genocídio ele passa, né, pelo fortalecimento das políticas públicas, pelas oportunidades que a nossa população, acho que em especial a juventude, tem que ter. Fui candidata em 2020 a vereadora aqui em São Paulo, essa foi a primeira vez que eu saí candidata para algum cargo eletivo. A gente teve 11.451 votos, que a gente quer apresentar esse debate de um Brasil do bem viver, antirracista e da esperança, né, de mostrar que essa semana é a semana do bicentenário da independência, mas a gente sabe o quanto que a independência no Brasil ela é colonial, foi colonial, ela é escravista, né? Ainda hoje a gente vê resquícios de uma sociedade que lá fora, né, ela se iniciou num processo de exploração, de tortura à população negra, de genocídio dos povos indígenas. Eu acho que esse marco do bicentenário precisa ser um marco da construção de um novo projeto, né, de um novo projeto de sociedade. A eleição do Lula não pode ser apenas uma eleição, uma vitória eleitoral, né? Ela precisa significar uma mudança, né? Um novo normal não pode ser o normal que a gente já viveu. A democracia que a gente vivia já era uma democracia que matava corpos negros, jovens, a cada 23 minutos. Então, essa democracia que a gente vai construir, esse novo cenário, né, essa independência, ela precisa ser antirracista, ela precisa estar na linha de frente, ela tem que ter essa noção do bem viver, da natureza, né, enquanto ser vivo também, né, o quanto que a gente precisa da água, do ar, da terra para sobreviver. A gente viu desde o golpe contra o presidente Dilma o quanto que o Congresso Nacional ele tem ingerência sobre o que acontece no nosso país, né? Então, a PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mesmo o impeachment, o golpe contra o presidente Dilma, tudo passou pelo Congresso. E aí observar isso é também entender que apenas a eleição do Lula não vai ser suficiente para a gente conseguir implementar as mudanças que o Brasil precisa, né? Fazer as reformas que o Brasil precisa. A gente precisa de um Congresso Nacional forte, que tenha também compromisso, em sua maioria, com esse projeto de reconstrução do Brasil, né, de garantia de direitos, de retomada de um processo de fortalecimento das políticas públicas. Mesmo porque, se a gente não começar o ano que vem já derrubando a PEC do teto dos gastos, derrubando a reforma trabalhista da Previdência, o presidente Lula vai ter um entrave muito grande para conseguir implementar a parte, inclusive, do que está no programa de governo. Assim, né? Então, geralmente as pessoas elas focam no majoritário e não se importa muitas vezes com quem vai ser deputado, estadual, federal, pega ali o papelzinho no dia, na hora, e nem lembra muitas vezes em quem votou,
Só que a real é que é a partir do legislativo que muitas coisas acontecem, né? O orçamento ele é definido ali, a fiscalização desse orçamento está ali, parte das leis, né, das políticas públicas que se transformam em leis, elas saem dali, né? Então é muito importante a gente ter uma bancada desses 513 no Congresso Nacional que de fato tenham compromisso com esse projeto, porque senão a gente pode correr o risco do presidente Lula se eleger e ficar refém do Congresso Nacional do Orçamento Secreto, né, do Congresso Nacional de todos esses escândalos que a gente vem acompanhando que está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Esse processo eleitoral ele não acaba no dia 2 de outubro, ele começa ali, ele começa. Os comitês populares de luta, né, que estão sendo construídos no Brasil inteiro, são comitês que não são comitês eleitorais, são comitês políticos, são espaços de organização das pessoas nos territórios, a partir dos movimentos sociais, a partir de temas específicos, a partir das regiões e das lutas concretas que existem nesses territórios. E é fundamental que isso continue, porque a gente tem que estar com o povo na rua, tem que estar conversando. Mas porque eu acho que o principal desafio nosso nesse processo, para além da derrota do Bolsonaro, é a derrota do bolsonarismo. E a derrota do bolsonarismo é a derrota de um projeto de sociedade, é uma disputa ideológica que a gente tem que fazer. Porque no limite a gente passou por 4 anos e meio de um governo genocida que promove uma política de morte, a gente vê explodir o número de células neonazistas no Brasil, a gente teve um presidente, né, está tendo hoje um presidente que traz um sentimento de autorização à morte, à violência, e isso tomou uma parcela da população brasileira. É muito assustador ver que 30% da população ainda cogita votar nesse cara, ou cogita achar que esse é um bom governo. Isso mostra que a gente tem aí a direita, o que era uma direita ali, né, democrática, ainda racista, mas minimamente civilizada, não sei nem se dá para ouvir essa palavra, mas agora é uma direita fascista, nazista, genocida. Né? E isso é uma disputa que a gente precisa fazer. E aí os comitês, essa articulação de base, na minha avaliação, é fundamental, porque é isso, quando a gente fala que é a construção de um novo projeto de sociedade, é pensar também que sociedade que é essa, que democracia que é essa que a gente quer viver. E aí tem pautas que precisam ser abordadas. Né? Se a gente fala de liberdade, a gente fala de independência, a gente fala de combate ao genocídio, tem que tratar pautas que muitas vezes foram tratadas inclusive como tabu na esquerda. E que não podem e não devem ser. A primeira é entender que no Brasil de maioria negra, maioria mulher, é fundamental entender que raça, gênero e classe são questões que são interseccionais e que precisam basilar todas as construções das políticas públicas de todas as áreas. Da economia, à cultura, à educação, ao trabalho, tudo envolve essas questões e a gente precisa ter isso como norte. Eu sou especialista em segurança pública, tive a oportunidade de ser secretária adjunta de segurança em Diadema e eu acho que a esquerda precisa disputar a segurança pública, porque se a gente não está vivo, a gente não consegue ter acesso a essas políticas. Então isso é um ponto central. Né? A construção do bem viver é também de estar vivo, né? E para a gente estar vivo, a gente precisa de uma política de segurança que não seja genocida, que não naturalize a nossa morte, que não nos criminalize e nos encarcere, e que sim seja uma segurança que está relacionada à garantia de direitos, ao combate à desigualdade, e aí isso passa por várias questões. Isso passa por construir um processo de desmilitarização, mas o que é essa desmilitarização? Na prática, né, numa perspectiva de Congresso, é retirar os policiais militares como força auxiliar do Exército, né, fazer um processo de formação em direitos humanos para esses agentes de segurança, mas não só formação, mas garantir que os instrumentos que tem de controle, seja a ouvidoria ou a contradoria, sejam de fato autônomos, né, tenham de fato condição de fazer essa investigação, que os casos de violência policial, mesmo de homicídio durante o trabalho, não sejam investigados pelo batalhão, porque é isso, se é investigado pelo batalhão, existe ali de cara um conflito de interesse nesse processo. É fundamental que a gente faça uma discussão, né, sobre os autos de resistência, que lá atrás foram derrubados, mas aí foram construídos de outra forma, né? Resistência seguida de morte. Acaba com um e só maqueia e coloca uma outra para justificar essas mortes que são promovidas por agentes de segurança durante o trabalho. E aí isso passa, na minha avaliação, por uma disputa também de conceito. A gente precisa construir um plano nacional de segurança pública, um plano de enfrentamento à violência contra a população negra, mas esse plano ele precisa ter como base uma mudança no que é segurança pública no Brasil. Porque hoje a segurança está relacionada à manutenção da ordem e prevenção de risco. E manutenção da ordem é a manutenção do status quo, é a manutenção de uma estrutura social que é racista, que nos mata, que nos prende,
né? Então dizer que a segurança pública está aliada a isso é fazer com que a segurança seja isso mesmo que ela é, que é um instrumento para a manutenção das desigualdades e da violência que a gente vê no Brasil. A segurança pública, ela como conceito, ela precisa estar relacionada à garantia de direitos. Então a gente entender que não é dando arma para toda a população que a gente vai ter segurança. Ou mesmo tendo uma viatura de policiais ou de guardas em todas as ruas, isso não vai trazer segurança. Porque se a gente estiver passando fome, se estiver desempregado, se não tiver moradia, se não tiver acesso à educação, a criminalidade, a violência vai continuar aumentando. Né? E isso mostra que segurança se constrói a partir de um conjunto de ações e de política pública. E é por isso que a gente fala de segurança cidadã. Porque eu vou ter segurança de fato quando a gente combater fome. Né? Segurança alimentar está relacionada a isso. Eu vou ter segurança de fato quando a gente tiver escolas, né? Acesso à educação pública de qualidade nos territórios. Quando tiver espaço de cultura, esporte e lazer também para a juventude. Quando tiver um projeto de geração de emprego e distribuição de renda para a população. Isso traz segurança, né? Garantir acesso à saúde de qualidade. Então, é quando a gente garantir que a população tenha acesso aos direitos que são básicos, estão na Constituição. A gente não está nem, assim, inventando a roda. A gente está falando, ó, cumpra-se o que está na lei. Isso vai trazer segurança, de fato, para a população brasileira. Porque é só a gente ver que em momentos de crise econômica, a violência explode. Por quê? Qual que é o fator que gera violência? E aí, entendendo esse fator, que a gente, de fato, consegue construir um processo de combater. E aí, acho que a gente precisa fazer essa disputa, porque é muito fácil falar que armando a população como um todo a gente vai gerar segurança. E não vai. A gente está vendo no Brasil, esses últimos anos, o que está acontecendo. E a gente precisa pautar isso na sociedade, porque como o nosso país é um país escravocrata, é um país extremamente racista, a gente tem no senso comum essa ideia do bandido bom, bandido morto. A gente tem no senso comum essa ideia da violência, resolve tudo e não resolve. A gente está vendo nesses últimos anos que não resolve, muito pelo contrário. E então, assim, pensar a partir da segurança cidadã, né, como puxa esses outros eixos e uma perspectiva de educação também, né? Eu tive a vida transformada pela educação, e eu acho que a educação ela é muito chave de vários acessos. Então, a gente já teve a vitória da renovação do Fundeb, mas tem uma disputa que vai ser feita no próximo cenário, porque o setor da educação privada está disputando o orçamento da educação, né? Fazendo com que tentem, de várias formas, fazer o processo de privatização, e a gente tem que disputar para... Não, o orçamento para a educação pública precisa ser investido em educação pública. As cotas, que agora, na semana passada, fez 10 anos desde que foi promulgada a lei, a gente precisa fazer uma discussão séria sobre acesso vinculado à permanência, porque não dá só para colocar o jovem na universidade e não garantir que ele tenha uma condição de se formar, de depois de se formar entrar no mercado de trabalho. A gente tem que ter uma discussão séria, né, sobre o que é o acesso ao ensino superior e sobre o projeto mesmo de carreira dessa juventude, porque hoje, com a crise econômica, a gente está vendo um monte de jovem formado pelo ProUni, pelo FIES, pelas cotas, com diploma, desempregados ou em empregos informais. Então precisa pensar essa perspectiva regional, né, de desenvolvimento, como a gente vincula a geração de emprego, né, e acesso à educação nos territórios, né, como a gente constrói esses polos, né, a partir das regiões, do que tem ali, né, de serviço colocado. Na população brasileira, 28% da população brasileira são de mulheres negras e a gente está em 2,3% representados no Congresso, né? É menos de 10% real, assim, é uma subrepresentação. As mulheres como um todo já são minoria ali, se a gente for falar de mulheres racializadas, mulheres negras, mulheres indígenas, então nem se fala. E eu acho que é importante a gente construir políticas, né, meios para garantir o estímulo à participação, a partir da legislação, a partir da decisão do TSE, mas acho que os partidos como um todo, eles precisam de fato abraçar essa bandeira. Porque não adianta só preencher o número de vagas e não garantir que essas mulheres tenham condição real de disputar a eleição, né, numa perspectiva de visibilidade, numa perspectiva de organização, numa perspectiva de orçamento. Porque no limite é isso, a gente está disputando com um monte de homem branco velho, com 1000 mandatos, que estão assim, que são a cara do que é a política hoje no Brasil. São a cara do que é a política. E a política num país como o nosso, com a história como o nosso, com a diversidade que a gente tem, não pode ter essa cara. Né? Ela precisa ser mais diversa. E a nossa presença, né, acho que é importante também dizer, que não é só eleger mulher em abstrato, mas mulheres que de fato têm um compromisso com um projeto de uma sociedade igualitária, de uma sociedade democrática. Isso que eu acho que é o fundamental também, né? De você colocar uma pessoa num espaço que historicamente foi negado pra gente, mas como que a nossa presença ali, ela também precisa transformar esse espaço.
Porque a política do jeito que ela tá, ela não nos serve. A gente vê mulheres negras, mulheres indígenas ocupando espaço, mulheres LGBTs ocupando espaços e sendo ameaçadas. Olha o que aconteceu com a Marielle Franco. Uma mulher negra, LGBT, da favela do Rio de Janeiro, que ousou enfrentar a milícia e foi assassinada. Isso foi um recado. A gente não vai topar você ali. Tiveram outros homens brancos que enfrentaram a milícia no Rio de Janeiro e não foram assassinados. Por quê? A Marielle foi. Eu lembro que na faculdade teve um menino na minha sala que ele falou assim, olhando a minha cara: eu acho um absurdo ter estudante do ProUni na mesma sala que eu, porque os meus pais pagaram os melhores colégios particulares da cidade para eu ter acesso à educação de qualidade, e vocês que vieram de escola pública diminuem a qualidade da discussão, da educação aqui, nesse espaço. E esse sentimento, essa fala, é uma fala assim, de uma parcela da sociedade brasileira, que é uma parcela que está nos espaços de poder e que não suportam mulheres negras, LGBTs, indígenas, ocuparem espaços que não sejam espaços de subalternidade. A gente teve casos aqui em São Paulo de tentativa de cassação de mandatos da Duda em Ribeirão, do Renato Freitas em Curitiba, o que aconteceu com o Renato, se não é uma escancaração disso, caçaram um jovem negro que foi eleito, ou seja, mesmo a ocupação de espaços institucionais não significa uma proteção do nosso povo. Se esse espaço político de poder institucional não se transforma, a gente não sobrevive ali. A gente não sobrevive, então precisa mudar, política precisa mudar. Quando a gente fala do combate ao racismo estrutural, do patriarcado, dessa estrutura social que nos mata, que nos violenta, é também sobre como todas essas instituições elas precisam se modificar como um todo. O sistema econômico, o sistema político, o jurídico, o ideológico, porque se isso não modifica, as coisas elas vão continuar sendo como são. A gente vai ter ali um ou outro que é a exceção à regra, mas a regra ela continua, ela permanece, a gente precisa construir uma outra regra. Acho que a gente está começando a construir uma noção de fortalecer essas mulheres negras no cargo legislativo. Isso já é uma vitória e eu vejo assim, quanto que desde 18, 20, espero que agora em 22 isso venha aumentando, mas ainda é uma subrepresentação. Os cargos majoritários é basicamente inexistente, basicamente inexistente. E acho que isso mostra o quanto que a gente precisa avançar, inclusive em partidos de esquerda. Eu acho que tem várias formas de violência, uma delas é a gente não se ver lá, que faz a gente se questionar qual que é o nosso espaço ou não.